Ora, então, muito obrigado, Sr. Sargento Ajudante Orlando Henrique. Passamos então agora a palavra ao Dr. Álvaro Lopes, que é o nosso médico veterinário municipal. Vai falar um pouco sobre a execução municipal, os planos futuros e também vai apresentar um pouco da que é a proposta da construção do novo centro de recolha oficial. Boa tarde, agradeço a vossa presença e eu vou tentar ser muito rápido, porque estamos com vontade de devolver aí a palavra à audiência, porque eu estou muito interessado também, como médico veterinário municipal e como responsável do gabinete veterinário, realmente saber qual é a vossa opinião e as coisas que eu tenho certeza, tenho muita coisa para melhorar. Também precisava saber qual é a percepção para melhorar mesmo as minhas participações e situações futuras. Por isso vou ser rápido na minha apresentação. Vou-me dedicar talvez à última parte da minha apresentação, que é que temos os dados, o nosso trabalho que desenvolvemos no canil municipal, que acho que tem sido pouco divulgado e há muita desinformação e há muitas pessoas que dizem que nós não estamos a trabalhar e efetivamente estamos, como a gente vai ver aqui com os dados que eu vou apresentar. Por isso, este primeiro slide tenho aqui como função para apresentar o que é um centro de recolha animal. Porque há muita pouca informação e às vezes está a tendência a confundir um centro de recolha animal com uma associação zoófila, que são duas situações totalmente diferentes. Por isso é que eu faço aqui a diferença. O centro de recolha animal, designado por canil. Hoje em dia, nós veterinários, e quando eu estou a falar rapidamente, designo o centro de recolha como canil. Mas nós não gostamos, nós médicos veterinários, não gostamos da designação de canil. E digo-vos muito simples porquê. Porque no canil, durante muitos anos, praticaram-se coisas que o senhor tem praticado. Praticaram-se muitos abates de animais injustificados. Obrigado. Estava a falar no canil, que a palavra nós referimos sempre a recolha por canil, foi considerado tem uma má imagem, tem uma má conotação, como uma casa de abate, casa onde os animais não eram bem tratados. Hoje em dia, por imposição da lei e também porque as pessoas mudaram muito, hoje em dia designamos centro de recolha animal, onde os abates são principalmente proibidos, ou quase proibidos, algumas raras exceções. Por isso, a diferença entre nós e uma associação zoófila ou outras situações é que nós temos uma lei, somos uma instituição pública, temos uma lei e temos que cumprir a lei. Essa lei é a portaria, que é a Portaria 146 de 2017, que é uma portaria, um regulamento que criou os centros de recolha animal. Os CROs são equipamentos municipais, um equipamento municipal do município, é gerido pelo médico veterinário municipal e essa é a responsabilidade. Por isso é que um canil não pode ser ao mesmo tempo uma associação zoófila, porque uma associação zoófila é uma associação de direito privado e são as pessoas que dirigem aquilo conforme querem. Um município, um CRO, é uma estrutura pública e que o médico veterinário é que é o responsável. Aqui é que eu digo, Portaria 146 define, nessa portaria, é uma portaria que toda a gente devia conhecer, pelo menos para saberem pelo menos as dificuldades que eu tenho às vezes a terminar determinadas atitudes, é uma portaria onde define quais são as responsabilidades do município na gestão dos animais abandonados, define o que é uma captura, o que é uma recolha, o que é uma entrega, quem pode entregar os animais, define como é que os animais são restituídos aos seus donos e define tal programa que falamos muitos, que é o programa SED, que é o programa de esterilização. E também define quais são os motivos em situações é que o médico veterinário municipal, gestor responsável do centro, pode fazer a eutanásia. Que era uma coisa que eu gostava que fosse aqui discutido no final, que é saber até onde é que eu posso ir para abater um animal. Há muita diferença entre um CRO e uma associação zoófila, por imperativo dessa portaria. Este tem que obedecer à portaria, não pode ter determinadas atitudes. Há os santuários, que também é diferente das associações zoófilas, que são sítios normalmente onde os animais são alojados quando já não têm quase possibilidades de sobreviverem e há pessoas em situação de mecenato que realmente arranjam estruturas onde esses animais vão ficar a viver até ao final das suas vidas. Aqui, a pessoa não é um local de hospitais de animais, não é serviço de hotel, não é eu vou de férias, vou lá deixar o meu cão ao canil, não é isso. Muito menos um depósito de animais. Ou seja, eu mudei de casa, agora não quero o meu cão, fica com o meu cão. Isso não. Ora, se uma situação de, por exemplo, um senhor que faleceu ou está doente e não pode cuidar do seu cão, sim senhor, o centro de recolha recebe esse cão. Agora, eu já não gosto do meu cão, o meu cão agora ladra muito em casa, já não quero o meu cão, isso não é, está previsto também nessa portaria. Desculpem lá, vou ter que acelerar, a ver sem falar muito rápido. Eu só queria aqui,
essa vou passar muito rapidamente, só vos quero dar aqui a noção de uma situação. É que nós temos que enquadrar o cão. Hoje em dia, os cães hoje tornaram-se muito como um animal de companhia. Quando a gente fala num cão, só vê um cão como ali, que é o nosso amiguinho que ali está, como um animal de companhia. E é verdade, quando nos tempos remotos, o homem chamou o cão e os animais para o pé dele, não tinha a função, o cão tinha que ter, para ganhar o seu alimento, tinha que trabalhar. E tinha que guardar os cães, tinha que ser cão de caça, guardar os rebanhos e os gatos até para serem controladores das pragas. Vocês lembrem-se, hoje em dia controlar ratos é fácil, controlar baratas é fácil. Vamos ali ao homem dos pesticidas, compramos os raticidas ou inseticidas e a gente controla. Mas antes não havia isso. Antes controlávamos as pragas com os gatos. Por isso é que os gatos eram importantes numa família. Tão importante, que é do meu tempo, em que todas as casas, no campo, tinham a célebre gateira, que é o tal buraquinho na porta para o gato poder. Porquê? Porque tinham que controlar os ratos e as baratas que estavam em casa e só tinham o gato porque não havia pesticidas. Por isso, o gato também é um instrumento de trabalho e não um animal de companhia. E quando a gente fala que, coitadinho dos animais, não podem trabalhar, não, os animais são felizes a trabalhar. Não vou entrar muito mais, temos que acelerar, gostava de discutir isso, mas não podemos. Os gatos são ativos. É? Os gatos são ativos. Sim, sim. Trabalham de dia e até de noite. Certo. Isto aqui são vários cães de trabalho, que eu acho que a coisa... Vocês veem aqui várias questões. Tem aqui um cão a guardar o seu rebanho, tem aqui um cão a conduzir o seu rebanho, tem esta imagem, que não é tirada de lado nenhum, esta imagem é real, foi tirada no Conselho de Rosmanhal, em que vocês não sei se percebem, mas está aqui um cão com um borrego. Isto era um cão de guarda, que uma ovelha pariu o borrego, deixou o borrego para trás, era em dezembro, e o próprio cão pôs-se em cima dele para o aquecer. Esta imagem não é minha, foi um agricultor que me passou, mas essa imagem não foi tirada da internet como as outras. Isto é um cão de caça, que está aqui. Isto são os gatos, vêm-se ali mal, mas são os gatos, também os gatos de quinta, que são utilizados muito para controlar os tais animais indesejáveis. Aqui, eu acho que este aqui temos que perder aqui um bocadinho de tempo com este. Eu acho que quando se fala de bem-estar animal, toda a gente gosta, estou no Facebook, fala de bem-estar animal, toda a gente fala. E muitas vezes ninguém sabe o que é o bem-estar animal. Julgam que o bem-estar animal é dar um beijão a um cão. Completamente errado. Bem-estar animal, isso está definido. Não fui eu que defini, está definido. O bem-estar animal são as 5 liberdades. E quais são as 5 liberdades? Todo animal deve estar livre de fome e de sede. No animal pode passar fome e sede. De antes, há uns anos, talvez quando eu comecei na faculdade, mais ali a professora Laurentina, quando falamos de bem-estar animal, o animal está vivo, come e bebe, tem bem-estar animal. Hoje não, as coisas evoluíram muito. Então, além de não passar fome e sede, tem que ter livre de desconforto. Não pode estar mal alojado, tem que estar bem alojado. Tem que ser livre de dor, de ferimento e doença. Não pode estar doente, não pode ter ferimentos, não pode ter lesões. Tem que ser muito importante, livre de exprimir o seu comportamento normal. Muitas vezes as pessoas esquecem-se, e isso também é um direito dos seus animais. E livre de medo e angústia. O animal tem que estar saudável, tem que estar feliz, não pode estar ali com medo que lhe vai acontecer alguma coisa, ou com medo, como acontece muito, os animais em apartamento, com medo. O meu dono foi-se embora hoje estou em casa, será que ele volta? E fica ali, fechado em casa, e muitas vezes depois manifesta aqueles comportamentos, que é ladrar, e depois me diz o vizinho, o meu cão lá de cima, ladra o dia todo porque a dona se vai embora. Pois é, o cão está lá, está sozinho, está angustiado. Gostava de perder mais um bocadinho com este slide, tinha a ideia de perder aqui um tempito com este, mas olha, não temos que avançar. Isto é uma questão que eu estava aqui, vê-se mal, é assim. Quando se fala em cães, animais, cães ou gatos, mas aqui mais cães. E agora, eu só queria discutir isso aqui. Será que aqui estão reunidas as 5 liberdades? E vamos ver. Temos aqui um cão a conduzir um rebanho, 2 cães a conduzir um rebanho, em que vê que os cães vão felizes, vão contentes, estão a trabalhar. Isto é que uma pessoa, gostam de trabalhar, eles estão felizes. Vê um border collie, por exemplo, eu tenho visto border collies, que quando são metidos num rebanho, os cães só sabem andar atrás das ovelhas. Tem uma felicidade de ver uma ovelha, e nós metemos um border collie onde não podemos exprimir essa vontade, esse comportamento dele, não lhe estamos aí a cumprir as 5 liberdades. Temos aqui este cão, um cão de caça, que também está feliz porque fez o seu trabalho, espantou a peça para o caçador matar. Temos aqui os galgos, que são cães que também estão felizes, são animais que estão para correr e estão felizes de correrem. Depois temos aqui um cão que está em casa, não sei se não se vê muito bem, e está ali à janela, provavelmente é um cão de caça, é capaz de ser um setter, pela coisa, e está ali, esse cão gostava de estar no campo, gostava de estar a caçar, mas não o permitem que caça, então está ali angustiado. Será que aqui está, apesar do dono dar-lhe todos os miminhos, levá-lo ao veterinário, escovar-lhe o pelo, fazer muitas festas e dar-lhe um biscoitinho quando chega, será que este cão também está em bem-estar animal? Provavelmente não terá
Isso é como se diz, felicidade plena não existe. Agora, temos que cumprir o máximo das liberdades. Temos aqui este cão também, um cão provavelmente como era um cão de estimação, o dono fartou-se dele em casa e meteu-o à corrente. E está ali, não tem abrigo, está no cimento, está ali triste, à espera que alguém lhe dê uma festa. Isto são os cães e isto é aqui, por isso é que definir bem-estar animal é difícil. Nem todo o cão que trabalha está em mau estado animal, nem todo o cão que está em casa está em bem-estar animal. Agora aqui eu vou passar isto rapidamente. Isto é o que a gente faz no CRO. Quais são as nossas funções? As nossas funções é isso. Essencialmente é isso. Capturar animais em espaços públicos e animais abandonados e levá-los para o canil para os promover ou para a adoção, para entregar os animais aos seus donos. Também temos uma grande função, esta é talvez 50% do nosso tempo, outra 50% do nosso tempo e 40% do nosso tempo é a execução do programa SED. É irmos ao local, capturar os gatos, falar com as gestoras, visitarmos as colónias, ir buscar os gatos, levar os gatos para as clínicas, serem esterilizados, devolver os gatos. Isso é hoje em dia, posso dizer, isto antes praticamente não se fazia, quando se falava em CROs era só o cão, hoje em dia, talvez, daqui o Rui que não me deixa mentir, talvez o gato seja a parte que me dá mais trabalho e não os cães. Depois temos também a promoção das adoções. Como é que promovemos? Através da divulgação das redes sociais, que é um trabalho que o Rui executa exemplarmente, campanhas publicitárias com as fotogalerias, fotógrafos profissionais que muitas vezes oferecem os seus serviços e fazem gratuitamente a fotografia dos nossos cães, e organização de eventos, como Cão-Meadas e Festival de Paz e para Tudo, onde a gente, felizmente, e vamos ver depois nas estatísticas que eu apresento, felizmente, a adoção em Castelo Branco corre muito bem e temos aí a comunidade tem respondido muito positivamente a esses fatores. E a colaboração com as associações zoófilas. Isto é importantíssimo. Nós temos aqui associações zoófilas, quando estivermos todos por bem, e todos no mesmo sentido, essa sinergia de esforços acho que é muito importante. Ou seja, estarmos aqui voltado contra uma associação só é mau. Porque eu vou dar exemplos, que uma associação zoófila, que não vou dizer o nome, que tem prometido adotar muitos gatos que eu capturo das colónias e que não têm condições de irem para o campo, porque são pequenos e não podem ser esterilizados, vão ficar no canil, a aguardar, o canil, o CRO, aqui o canil, vão aguardar no CRO tempo para serem esterilizados. Mas muitas vezes esses gatos podem ir ser adotados. Então tenho aqui associações, que eu faço algumas adoções, mas tenho aqui associações que pronto ficam a dizer, olha, eu já não tenho mais gatos, querem-me fornecer alguns gatos CRO para adotar. E essas associações, que eu muito agradeço, também nos ajudam a essa adoção. E acho, e tem muito mais, também quero, precisamos falar em associações zoófilas, também quero agradecer, porque o canil tem um horário, somos funcionários públicos, temos um horário. Depois há as ocorrências, que acontecem muito, também são as ocorrências de urgências, que são fora do horário. E nós, quando acaba as nossas 5h30, acabou a nossa obrigação. Agora, acabou a nossa obrigação como funcionários. E isto é uma coisa que acontece comigo, acontece com o Rui, acontece com o Chico, acontece com todos lá trabalham. Mas o nosso dever cívico não acabou. E então, quando há ocorrências fora da hora, muitas vezes comunicadas pela GNR, muitas vezes comunicadas pela PSP, muitas vezes comunicadas por determinados municípios, nós temos que responder a ela. Como é que a gente responde? Normalmente, primeira linha, estou eu. Estou cá, posso, vou. Disse, aliás, olha, agora tenho que ir ali buscar um cão ali à estrada. Pronto, vou. Não estou, tento passar para o Rui. O Rui também não está, tenta passar para o Francisco. E muitas vezes, como já tem acontecido, não está nenhum de nós. Então, muitas vezes, temos aqui associações zoófilas. E até muitas vezes a própria família. Que às vezes também, quando não consigo arranjar ninguém, não consigo nem as associações zoófilas, já tenho pedido ao meu filho, olha, então um cão, ou assim naquele sítio, faz-me um favor, vai-me lá buscar o cão. E muitas vezes leva o cão, depois leva o cão para a minha casa, e quando chega à noite ou no dia a seguir, levo o cão para... Ou seja, isto aqui há a nossa função como funcionários públicos, a nossa função como funcionários do CR Recolha, mas a nossa obrigação moral, a nossa obrigação cívica não termina ali. Por isso, estamos aqui também para fazer o das tripas coração e para trabalhar. E fazemos isso muitas vezes porque vimos também que pessoas de fora, como as associações zoófilas, que não ganham nada com isso, também o fazem. Ou seja, se eles o fazem sem ganhar, nós também temos que fazer ganhando. Porque nós estamos lá e a nossa função é exatamente essa. E muitas vezes é que nos motiva também a fazermos as coisas fora de horas e termos uma entrega muito acima dos nossos deveres. E são os eventos que a gente faz. Vou-vos dizer, isto é os eventos que todos os anos promovemos Patas e Patudos, que é sempre no Dia do Animal, que é o dia 4. Este ano não fizemos a grande festa como fazemos, para não tornar a festa muito repetitiva. Vamos fazer aquilo 2 em 2 anos. Este ano fizemos, então, estivemos no Parque de Montalvão para as escolas, recebemos as escolas e acabámos com uma caminhada. Isto foi o que tivemos a fazer. Isto
não se veem bem, foi ontem a caminhada que fizemos, com muita adesão e com muito bom ambiente. Isto aqui são os nossos heróis. São os nossos guerreiros, no fim de cumprir a sua função, no fim de fazer lá a caminhada e de espalharem lá o charme para as pessoas que estavam presentes. Estavam então já de regresso aqui ao canil, cansados, mas felizes. Desculpem lá, eu gostava muito de falar assim, mas também não tenho muito tempo e eu gostava muito de ouvir também a vossa opinião aí. Isto é a nossa galeria de adoção. Temos aqui os animais que estão adotados, muitos deles já foram adotados. Isto é um gato que está num evento de adoção. Estas galerias são feitas muitas vezes com carolice de pessoas que não têm a ver com o canil, mas que vão lá fazer as fotografias, trabalham as fotografias e fazem, e tornam cães feios. Há aqui cães feios. Tornam cães feios em cães bonitos, mas têm essa arte e esse. Depois está aqui uma coisa que eu queria falar muito. Quais são os animais que ficam no canil? Infelizmente, os animais que ficam no canil são estes. São os cães velhos, cães grandes, cães de quinta. Um cão, o cachorrinho, esse até fazem bicha para os adotados. Um cão pequenino para o apartamento, também sai bem, não há cães pequeninos. Agora, esses cães de quinta, esses cães grandes, é que é uma chatice. Esses é que passam lá, muitas vezes vão lá e morrem lá. Por exemplo, como este aqui que está lá connosco, que é este, são os dois velhos, que é aquele que é um tipo da Serra da Estrela, e este pastor alemão. Acho piada a eles porque parecem dois velhotes reformados, sempre a rezingar. Estão sempre assim. Os dois vai lá, estão sempre a ladrar um para o outro. Mas não fazem nada. Mas rezingam, parecem aqueles velhotes que estão ali no passeio a rezingar um com o outro, são aqueles nossos dois velhotes. Mas, infelizmente, o canil está cheio desses animais, porque esses animais têm não são adotáveis. Já ninguém os quer, são velhos, coitados, mas pronto. Mas têm direito a lá estar e vão morrer connosco lá. Porque vocês às vezes julgam que nós no canil, o canil não, CRO, faço com o canil. Nós, como vocês fazem no canil, são os indivíduos que estão para lá, que tratam mal os animais, não têm amor aos animais. Mas enganam-se. Nós temos muito amor àqueles animais. E vou-vos dar um exemplo de ontem. Ontem temos lá duas cadelas, que são duas irmãs, que eram da mesma ninhada, não eram, Rui? Foram recolhidas juntas. Sim, não sei mulher, foram recolhidas juntas. E essas cadelas são muito parecidas, que é o floco e a aveia. São duas cadelas que estão sempre juntas. Dormem juntas, estão na matilha juntas, andam sempre juntas. Quando vão ao passeio, vão juntas. E ontem apareceu uma pessoa que queria adotar a floco, não era? Queria adotar a floco. E eu disse, pronto, não há problema. Eu pensei, olha, menos um cão que vai no canil, esse já não vai para lá, a pessoa quer adotar. Quando foi isso, olha, Rui, esta aqui vai ser adotada, que eu não conheço os cães todos, o Rui é que os conhece. E eu disse ao Rui, esta aqui é a floco. Então agora vamos separar as irmãs. E pronto. E não tivemos coragem, acabámos por a pessoa não adotou, explicámos à pessoa que aquelas cadelas só seriam adotadas como fossem as duas, só seriam adotadas como fossem as duas, e acabou por ficar lá. Rui, vou acelerando. Já está os 5 minutos? Pronto, a cadeiação de CRO, outras atividades de CRO, fazemos a vacinação antirrábica, que acho que é muito importante, que é uma atividade que se fez muito, antes quando falava em médico veterinário municipal. O médico veterinário municipal é o que vem vacinar os cães às aldeias. Isso é o que se fazia de antes e mantemos a fazê-lo. Porque é muito importante, porque nas aldeias também estão muitos cães grandes, de pessoas que não têm transportes, e se a vacinação é obrigatória por lei, eles não têm transportes, estão em Lisboa, e os cães são grandes, não podem trazê-los com facilidade, então somos nós, do canil, que vamos fazer essa vacinação lá para ter essa possibilidade. Também colaboramos com o ICNF, como estava o Luís Marco ali, com a nossa colaboradora, que é a Nair, que eu felicito. E temos também a colaboração com as associações zoófilas. Estou a acelerar um bocadinho, gajo. Isto é a localização do canil. Como já se sabe, é no centro, na zona industrial. Isto são as secções que o atual canil tem. Isto é o atual canil, como está construído. Tem 7 matilhas com enriquecimento ambiental, que são onde a gente mantém aqueles cães em matilha, no ambiente, no meio que são felizes lá. Tem 17 recintos fechados, que já são recintos um bocadinho mais contidos, e até 10 recintos abertos. Tem uma capacidade total neste momento do canil, temos 135 animais para alojarmos lá, embora estamos abaixo, muito abaixo disso, felizmente, porque temos trabalhado muito nas adoções, e tem uma capacidade de 40 felídeos. Vou-vos mostrar aqui uma imagem mais ou menos como é que vocês verem como é que é o canil, que é uma estrutura péssima. Isso é as imagens do nosso canil atual, que é uma estrutura feia. Eu até vos digo uma coisa, é uma estrutura muito degradada, é uma estrutura que os animais estão lá muito felizes, porque temos muito espaço, os animais não matilhas, saltam, brincam uns com os outros, gravatam e permitem-nos fazer isso. Por isso é que me diz o meu filho,
oh pai, os cães até estão aqui muito bem alojados. Epá, mas isto tem um aspecto muito abarracado. E é verdade. Isto aqui é barracas atrás de barracas. Como estamos numa situação de fazer um canil novo, é essa a mesma situação. A porta caiu, não vale a pena que vai fazer um canil novo. A vedação tem um buraco, a gente remenda com uma cancela porque vai fazer um canil novo. O que deu origem? Isto é a situação atual, que eu não me orgulho nada desse canil que lá tenho, a nível de barracas. Mas, onde é que a gente, havia a questão essa, onde é que a gente vai localizar o futuro canil? Havia já um projeto em que dizia que o canil podia ir para a escola agrária. Havia outra possibilidade de alojar o canil noutro local. Mas primeiro, e isso é da minha responsabilidade, porque é que o canil se manteve naquele sítio, foi isso. Para já, nunca ninguém gosta de ter um canil perto de casa. Isso é. E por isso aquilo, o local daquele canil onde ele está é um local que já aceito por toda a comunidade. O canil foi ali desde há 25 anos. Quem construiu a casa perto sabia que estava lá o canil e não pode reclamar. Agora, vamos o canil dali para o outro lado, já íamos a mexer com outras situações. Por isso, acho que se o local tem espaço, é agradável, até está perto da cidade, então mantivemos o mesmo local. Outro, é um local histórico, porque aqui tenho a honrar que a Castelo Branco pode-se orgulhar de ser uma cidade que, agora fala-se muito todo em bem-estar animal, e canilos, e CROs, e não abates, isso é uma coisa recente. Mas Castelo Branco foi uma cidade que há 25 anos, por interposta dessa associação, que é a Associação de Proteção e Apoio ao Animal Errante, que uma associação que na altura teve uma atitude preponderante, tomou conta da gestão do canil, porque nessa altura essa associação fez aquele canil com apoio da Câmara, porque como não havia a portaria 146, os canis, muitas vezes, fundia-se canis com associações zoófilas. Havia uma associação zoófila e a Câmara pagava dinheiro e a associação zoófila levava para os animais abandonados. Isso foi assim durante muito tempo. Quando saiu a portaria, uma legislação, não foi essa portaria, foi uma outra anterior, que disse não, um CRO tem que estar sob a administração direta de um médico veterinário municipal, porque os mesmos valores de um médico veterinário municipal não são os mesmos valores de uma associação zoófila. Então, nessa altura, teve que separar-se. Canil, CRO municipal é uma coisa, a associação é outra. E teve então que a associação sair e ficou aquele CRO ali instalado. Mas eu acho que a APAI tem uma palavra a dizer nessa cidade. A APAI há 20 anos que tem promovido o bem-estar animal e há 20 anos que a cidade de Castelo Branco se orgulha de não ter abates, graças aqui a essa ação da APAI. E eu acho que é muito importante esse marco da APAI ficar na realidade daquele canil. Não, vamos mudar para o outro lado e acabou-se esse marco. Manter a liberdade. Outra situação que ali é que temos muito espaço. Temos cerca de 2 hectares de terra. Temos a possibilidade de fazer matilhas. E os cães interagem uns com os outros. E vamos manter no futuro CRO também o alojamento de matilhas. O outro aspecto, fazer um novo canil, é melhorar o aspecto arquitetónico para deixar de ter o hotel aspecto abarracado. Aumentamos a capacidade de alojamento, que deve custar aqui essa novidade do Virgem Marco, por isso é que o SNF participa com 220 mil, passamos de 135 cães para 180, de 40 gatos para 80, e vamos apresentar futuramente, daqui a 6 meses, quando tivermos as obras, vamos apresentar, e as obras vão começar para a semana já, vamos apresentar um espaço mais digno. Bem, futuro CRO. Isto aqui é o futuro CRO, vamos continuar a manter as 7 matilhas, passamos de 10 a 35 recintos fechados, passamos a 10 recintos abertos, vamos ter um gatil, vamos ter uma sala cirúrgica onde podemos realizar esterilizações, vamos ter uma área social com gabinete veterinário, arrumos, sala de formação, mas isto não vai ser construído agora, está fora do orçamento, isso vai construir numa segunda fase, ou seja, nós privilegiamos o alojamento dos animais e não o nosso alojamento. Nós vamos continuar a trabalhar naquelas condições que temos lá e temos capacidade de 180, 80, a despesa que o município vai ter é com 473 mil euros, é quanto vai ficar esta obra. Contanto que com o financiamento do SNF, como falou o Virgem Marco, ali, vamos receber um apoio de 220 mil euros. Aliás, já recebemos, a Câmara já recebeu este dinheiro, 220 mil euros para construir o canil. Estou atrasado, não? Pois. Deixa-me lá ver. Eu vou só mesmo que passar o que realmente é importante. Isto é a fotografia do atual canil que vai ser agora. Vamos ter aqui, basicamente, eu vou passar, está ali outra mais exemplificativa. Eu vou passar esta aqui é mais a maquete vista por cima, vou passar. Temos aqui, acho que esta aqui está mais elucidativa e acho mais atrativa. Pronto, aqui, basicamente aqui, vai-se manter igual. Aqui estão as nossas barraquinhas dos nossos escritórios. São umas barraquinhas, mas vai-se manter, não vai-se ver a intervenção. O gatil, que estava cá em cima, passa para aqui. Vai ser uma estrutura longe dos cães e uma estrutura em que vai ter um gatil com várias boxes
em vários andares, vai ter aqui uma sala também de tratamentos e vai depois ter aqui uma zona ampla, aberta em todo lado, para os gatos poderem circular e estarem em grupo, aqueles gatos que estão lá há muito tempo. Aqui temos as boxes, as tais boxes abertas, que vão se manter nesse sítio, ficando essa box, que essas boxes aqui podem se unir várias. Por isso podemos tirar essa parte aqui e elas vão se unindo. E essa primeira box vai ser utilizada com dupla função, ou para cães ou para espécies, para outras espécies. O caso de um burro, de um cavalo, de uma ovelha, que a gente às vezes também somos chamados a recolher, vai ficar alojada. Vamos manter as matilhas, que são as tais de parque, matilha 1, matilha 2 e matilha 3. Cada matilha vai ter um abrigozinho, que é uma casa, onde vão todos os doadores onde eles podem se alojar, abrigo de uma matilha, o abrigo de outra matilha, aqui está o abrigo de outra matilha, aqui está o abrigo de outra matilha, porque fica a matilha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aquela a 7ª matilha. Aqui vai ser a zona onde estão as arcas de recolha dos cadáveres e vai ser também a zona da sala de eutanásia. Aqui vai ser uma estrutura obrigatória, que é a sala de quarentena, por causa do plano da raiva, da prevenção da raiva. E aqui vai ser então a sala de cirurgia para as esterilizações vai ser lá em cima. Desculpem lá, mas tem que ser rápido. Senão o Rui não me diz nada agora, mas depois amanhã já me está a chatear. Isto é o programa sede. Eu também gostava de perder um bocadinho de tempo aqui com o programa sede, porque eu sei que há muitas pessoas aqui interessadas. Mas aqui no programa sede eu só falava aqui muito rapidamente assim. É como eu vejo as situações. Às vezes aí é que muitas vezes a minha opinião difere da maior parte de vocês. É essa parte. É que há os gatos, vamos classificar os gatos. Um gato é um gato. Mas agora, os gatos, exatamente como na sociedade das pessoas, há gatos com direito superior, há gatos formados e gatos que não são formados. Isso é os gatos. Primeiro temos o gato. O gato que é tido como animal de companhia. Aquele gato que está ali em paralelo com aquele cão que ali está, que é um gato que se destina-se a fazer companhia às pessoas fazerem festas, e esse tal animal que passou de trabalho a animal de companhia, a animal de lar, por causa da nossa sociedade também começou a evoluir. Um gato é um animal de companhia, um gato que está detido em casa, que a gente todos os dias não sai à rua, todos os dias fazemos festas. Depois temos o gato de rua, que é o tal gato, que é o gato que anda na rua, que não é de ninguém, anda no quintal de uma senhora, aquele quintal deixou de ter ratos, ou seja, deixou de ter sardinhas que passou para o quintal da outra senhora, e esse gato vai circulando naquela zona, que são os gatos caçadores e que vão subsistindo, que é o gato de rua, que é o tal gato que a gente quer que não se reproduza, para não se reproduzir da maneira inusitada com que eles se reproduzem. Depois temos o gato de quinta, que é o gato que eu tenho uma quinta, e é o gato que eu tenho na minha quinta, que é para me controlar os ratos lá da semente, do cio, dos celeiros, da sala de ordenha, das vacas que têm mania de roer, os ratos têm mania de roer os fios, e eu utilizo aquele gato que tenho lá uma gataria e que se irão esterilizar, daqui a amanhã tenho muito mais gatos, mas os gatos são meus, eu tenho responsabilidade sobre eles. E depois temos os gatos de rua, mas que são alimentados, que são aquele gato da maior parte, que é um gato que anda na rua, mas eu passei-o a alimentá-lo à minha porta da minha casa. Primeiro problema, tenho um conflito logo com o vizinho de cima, porque não gosta de gatos, e eu estou a alimentar os gatos, e um gato, que se não fosse alimentado, ele é um gato, de vez em quando, passava lá. Ou ser alimentado, vêm os gatos todos do bairro para aquele ponto. Então, de um gato, torna-se ali uma gataria. E muitas vezes esses gatos aí é que dão os problemas. Uma vez que a Ana aqui me chamou a atenção, que viu um artigo, não foi? Em que falava sobre a longevidade dos gatos. E então dizia, um gato de companhia, Ana, diga-me se eu estou errado, mas era um gato de companhia dura a volta de 15 anos. Um gato de rua, acho que era 7 anos, não era? A volta disso. E depois havia aqueles gatos de rua, mas que são alimentados, têm uma longevidade de 3 anos. Porquê? Porque são gatos que estão juntos, que são gatos que não são vacinados. Infelizmente, nos gatos de rua, as doenças, a coriza, o FIV, o fel, são animais que estão muito, muito disseminados nos animais de rua. E quando a gente os alimenta, estamos a alimentar aqueles animais todos, estamos a fazer, primeiro, número 1, um animal que estava doente, que devia morrer, não morre. Não morre, vai sendo alimentando e vai ali transmitindo as doenças aos outros. Problema número 2, como estão todos muito perto uns dos outros, transmitem as doenças com muita mais facilidade. Pronto. E são estes quais. E quais são os gatos que a gente vê? Os outros gatos que andam no quintal da vizinha e da outra, também morrem. Só que esses não os vemos morrer, como não vimos morrer, não dói no coração. Esses gatos que estão ali juntos são os que a gente vemos morrer e que nos dá muito cabo do coração. Os outros 3 tipos de gatos de rua, o programa 7 está desenhado não para os animais de companhia, os animais de cada um que leva ao veterinário e faça a esterilização. Não estão desenhados para os gatos de quinta. Os gatos de quinta, os proprietários que têm os gatos para caçar ratos, se não querem muitos gatos, esterilizem os seus gatos.
e também não estão muito destinados aos gatos de rua. Mas isso temos que intervir, porque se a gente não intervir nesses gatos de rua, então temos uma superpopulação de animais. Por isso, serve, o que é que a gente fazemos? Fazemos, essencialmente, esses gatos de rua são os gatos silvestrados, que são os mais difíceis de apanhar, porque quem alimenta os gatos facilita muito o nosso trabalho, porque os gatos estão todos juntos, é mais fácil nós apanharmos esses gatos do que os outros. Estou a perder um bocadinho de tempo, não posso, tenho que avançar. Programa sede. Normalmente nós temos um programa sede, temos um regulamento, que lá está, que é das gestoras. Normalmente funciona assim muito rapidamente. Quando alguém identifica uma colónia, um número de gatos na rua, contacta com o CRO. Eu, do CRO, vou ao local, vou avaliar a viabilidade da colónia. Porque nem todas as colónias, por exemplo, não posso fazer uma colónia de gato no vão da escada de uma senhora ou de um prédio. Ou seja, essa colónia tem que ir para outro sítio. Não posso fazer uma colónia, como uma vez aqui o engenheiro Samuel, não sei onde é que ele anda, me chamou a atenção, por exemplo, no Parque dos Loureiros da cidade, que existe lá um pintacilgo que nidifica lá e acho que é único, não é raro. Não podemos pôr aí uma coisa. Não posso fazer uma colónia num parque infantil onde estão as crianças. Por isso, eu tenho que avaliar se naquele sítio pode ser estar lá a colónia ou não. A seguir, tenho que saber quem é responsável, quem é a tutora da colónia, quem é que vai interligar comigo. Depois fazemos a captura, a esterilização numa clínica veterinária e devolvemos sempre no local da captura. Todos os gatos esterilizados são identificados. Todos os gatos que esterilizamos são identificados com o microchip e registados em nome da Câmara Municipal de Castelo Branco. Eutanásia. Eu faço, custa muito fazer eutanásias. Podem julgar que não, mas a coisa que mais me custa é fazer eutanásias. E nunca faço uma eutanásia, nunca, mas em caso algum, faço uma eutanásia sem falar com a tutora. Às vezes chega um gato em muito mau estado, cheio de coriza, com os olhos todos fechados, que não tem ponta para onde se lhe pega. Mas eu não faço essa eutanásia sempre falar para a tutora e digo, olha, dona, ou senhor, tenho aqui este gato, estive a ver o gato tem este problema. Para mim, na minha opinião, acho que é melhor eutanasiar o gato. Porque o gato não está em condições, mesmo que vá ser esterilizado, não está em condições de voltar à rua. E do outro lado, dizem, olha, doutor, concordo. Não gostam, normalmente essas pessoas não gostam que eu diga eutanasiar, então adormeça o gato. Pronto, a gente não eutanisia o gato, mas adormece o gato. Ou diz, não, esse gato é coisa, eu quero esse gato, vou buscar o gato, vou levar isso para uma associação zoófila, vou levar para um santuário, e a pessoa vai lá buscar o gato. Mas pronto, mas a minha postura como médico veterinário municipal foi, analisei o facto, achei que o gato não tinha capacidade de sobreviver, ou se fosse para a rua não iria sobreviver com as 5 liberdades de bem-estar, e então eu era de abater. Se eu não quero abater, vai buscar o gato e leva o gato. Isso é para gatos e é para cães. E a Câmara, única, acho eu, não sei se há uma Câmara que faça mais isto, é disponibilizamos alimento seco para os animais. Como forma que é? Para já, para incentivar as pessoas, não a alimentar os gatos, mas as pessoas a colaborarem connosco para esterilizarmos os gatos. Depois, sempre naquela ideia, que acho que não está certa, mas é a ideia que eu tinha, pelo menos, era que alimentando os gatos, talvez eles caçem menos e tenham menos impacto na biodiversidade. E fazemos a Câmara, gasta muito dinheiro com isto, e estão aqui muitas gestoras, sabe que um gato, se necessita de 80 gramas de comida de ração por dia, nós compartilhamos com 25. Porque os gatos não precisam comer o ano todo. Porque na altura, por exemplo, da primavera, que há muita criação nova, há muita pesquisa nova, os gatos vão caçar e não coisa. Agora, há alturas no verão ou no inverno que há menos alimento, então os gatos aí têm que... Mas as tutoras é que têm que gerir esse alimento. Rui, estou mesmo a passar, não é? Epá, pronto. Isto são os abrigos que a gente faz. Temos vários abrigos destes na cidade. São os abrigos todos bonitos que fazemos. E esses abrigos têm 2 funções. Uma é os gatos irem lá dormir e alojarem-se. E tal, e o Sr. Presidente, também por iniciativa própria dele, da Câmara da Junta de Freguesia de Lourissal, também tem feito abrigos mesmo à custa da Junta de Freguesia. Esses abrigos têm 2 funções. Uma, os gatos terem uma proteção. 2, ser o local de alimentação. Terceira função, para mim, muito importante. Quando há conflitos de vizinhos, que quer gato, não quer gato, eu pego nesses abrigos, meto o abrigo lá no bairro onde eu acho que não vai causar inconveniente nenhum e digo assim, olha, minha senhora, se quer alimentar o gato, alimenta, mas não é aqui, é ali. Temos aqui um caso, aqui na Quinta dos Cinco, foi exatamente isso. Tínhamos aqui as hortas, os gatos andavam sempre nas hortas, havia hortelões que não queriam os gatos, porque os gatos estragavam as hortas, havia outros que queriam os gatos. Então a única maneira foi falar com a tutora da colónia, que é a Ana, que está aí, então a gente vai montar um abrigo e está o abrigo montado lá em cima para que é um local de alimento de gatos. Pai, tenho mesmo que acelerar isto. Isto é o exemplo de colónias de gatos. Isto são os nossos, é uma captura. Aqui já é a devolução dos gatos
às colónias, aqui são os tais gatos de rua alimentados. Este aqui é que gostava aqui de perder um bocadinho de tempo, que é a atividade do CRO. Quando dizem que a gente não fazemos nada. Isto está aqui uma grelha, temos aqui tudo. Temos aqui o número total, os anos todos, 2020. Isto é o número total de capturados. Posso dizer, estão aqui, em 2020, 525, 779, 722, 653 e 573. Isto é capturas totais, de cães e gatos. Depois temos aqui capturas de cães, capturas de gatos. Os gatos foram adotados, estão aqui também, o número total de gatos que nestes 5 anos adotámos, cada um dos anos, vem-se manter mais ou menos constante. Os cães estão entregues, os cães foram entregues aos respectivos donos. Os cães eutanasiados, ou com morte natural, não são todos eutanasiados, há muitos que são morte natural. Nós eutanasiamos a volta de 5, 6 cães por ano, posso dizer, nunca mais do que isso. Os outros são morte natural, porque morrem muitos cachorros, muitas vezes de parvovirose, e conta como morte. E também ter os cães alojados em matilhas, também tem esse inconveniente. Além de ser muito mais trabalhoso, porque temos que apanhar cocó, não com uma mangueira, os cães também às vezes brigam-se. E às vezes há uns cães que saltam as vedações, vão para a matilha do lado, e às vezes brigam-se, e às vezes eles próprios se matam uns aos outros. É uma desvantagem, mas eu acho que entre a desvantagem disso e a vantagem da liberdade é que é superior. Temos aqui os cães eutanasiados, os gatos que foram adotados, os gatos entregues, os gatos mortos e eutanasiados e o programa 7. Podem ver aqui que o programa 7 está sempre crescendo. Mas eu tenho aqui uns gráficos, acho que, e se vocês tiverem dúvida no debate, a gente pode voltar aqui a esse gráfico, que eu gostava mesmo que vocês questionassem sobre isso. Quando dizem que a gente faz esterilizações gota a gota. Desculpa. E aqui está uma coisa, tinha aqui uma coisa aqui para o nosso sargento ajudante, que é uma coisa que me preocupa muito. Isto é o gráfico da dinâmica durante os anos. Temos aqui o ano 2020, 2021, 2022 e 2023. Temos aqui, essa coluna, a primeira coluna, é os animais que são recolhidos. Estes aqui são os animais que saíram do canil. E como é que saem do canil? Saem do canil ou adotados, saem do canil porque foram restituídos ao seu dono, ou saem do canil porque estão mortos. Temos então aqui animais recolhidos, animais que saíram, animais que foram adotados, animais que foram reclamados pelos donos e animais que morreram ou foram eutanasiados. Por exemplo, temos aqui assim, vem aqui, o nosso canil é sustentável, porque normalmente o número de animais que entram, neste ano até foi superior, saíram mais animais do que entraram. Este ano foi ao contrário, entraram mais animais do que saíram. Em 2022 também foi quase igual, também entraram mais animais do que saíram, mas está quase igual. Em 2023 também foi ao contrário, saíram mais animais do que entraram. Por isso vem que nós, que a gestão do canil que fazemos, é um canil completamente sustentável, porque aqui estamos a falar de cães só. É perfeitamente sustentável. Depois temos aqui os animais que são restituídos. Aqui, nos diversos anos. Aqui foram 54 restituídos aos donos, aqui foram 152 restituídos aos donos, aqui foram 137 por aqui fora. Agora aqui para o nosso sargento, isso é que me preocupa. Nós é assim, os animais entrados e saídos, mais ou menos constantes. Houve aqui, este ano foi menos, aqui houve um pico de animais, em 2023 baixámos, e em 2024 ainda não fechámos o número, mas é mais ou menos igual ao 2023. Ou seja, temos 2021 com picos de animais. O que me assusta é isto, é que, se vocês virem, animais entrados, 232, em 2020, animais restituídos. E quais são os animais restituídos? São aqueles animais que têm chip. Porque o animal que entrou para lá, a gente vai ver o chip, epá, olha, tem chip, boa. De fora para o homem, está aqui o seu cão. E as pessoas vão buscar o cão. Esse assunto para nós está resolvido. Está umas horinhas, o dono vai buscar o cão. É muito fácil de trabalhar. O pior é que, quando os animais não têm chip, como vocês podem ver, isto são os animais que foram reclamados que tinham chip, e isto é tudo animais que não tinham reparado, que não tinham chip, que não foram identificados. Ou seja, 75% dos animais entrados, 75% dos animais que entraram no canil não tinham chip em 2020. 21% dos animais que entraram no canil, 60% deles não tinham chip. Em 2022 é 61%, em 2023 é 66%. Isto acho que dá 65% dos animais que entram no canil não têm chip. Conclusão número 1 é que os abandonos são deliberados. Ou seja, quem é que não mete chip ao cão? É a pessoa que está com a intenção de abandonar o cão. Porque se mete o chip já não pode abandonar. E isto aí sabe-se muitas vezes, os caçadores são muitas vezes práticos nessa atividade, porque querem saber se o cão é bom para a caça, e se o cão não for bom para a caça não lhe interessa. Mas se mete um chip ao cão, tem obrigatoriamente ficar com ele, porque o cão vai aparecer na rua e vou saber de quem é que é o cão. E depois de fora, nós venhamos buscar o cão. E não vou. Se não vou,
é um crime. Levanta-se um auto porque é um abandono animal. Foi um animal abandonado no canil. Como temos lá alguns, e levantamos esses autos, que depois são remetidos para o tribunal, e depois andam lá na justiça para serem resolvidos. Isto é que, o Sr. Sargento, é que uma coisa. Aqui acho que ainda há muita coisa a fazer. 75 de animais entrados no canil não têm chip. Por isso acho que há aí que intensificar a fiscalização na origem. Depois temos aqui a entrada e saída dos cães. Isto são as conclusões, é o que eu estava a dizer. Isto são as conclusões que eu tirei. Em média, recolhemos 310 cães por ano. O número de saída, em média, são 307. É um canil provavelmente estável. O número de abandonados é 142 animais por ano. Ou seja, o número de animais que tenho que me apressar. Pronto. Aqui temos a dinâmica da saída dos gatos. Aqui não há grande coisa, temos só aqui a coluna de sedes. Vocês aqui podem ver o programa de sedes. Primeiro 181, 259. Aqui, em 2022, tivemos uma grande baixa, só fizemos 64. E aqui foi como o Sr. Presidente disse há bocado, em resposta, foi no ano em que tivemos dificuldades com contratuais. Foi um ano que não tivemos ninguém a fazer esterilizações, porque fizemos um concurso público, ninguém apareceu a concorrer a esse concurso público. Depois, no segundo concurso público, houve uma clínica que concorreu, houve outra clínica que impugnou, e depois no terceiro concurso público que lançámos, não apareceu nenhuma. Nem apareceu a que impugnou, nem a outra que tinha se mostrado interessada. E depois tivemos que fazer depois um ajuste direto, conforme diz a lei, e tivemos praticamente um ano e meio, só começar a fazer esterilizações em setembro de 2023. Por isso é que estes números aqui de sede são tão baixos. Este ano, quando é que a gente fazia as esterilizações? Só fizemos as esterilizações na escola agrária. Graças com o protocolo que a Câmara tinha com a escola agrária no Politécnico, e fazíamos as esterilizações na escola agrária. Pronto, temos aqui, isto é saída de felíneos. Vamos só falar um pouco de esterilizações. Isto é o número de esterilizações, que estão aqui os grupos. Se pudermos voltar ao gráfico para ver, estão aqui as esterilizações todas, de cães e de gatos. Se tiverem dificuldade, a gente volta lá. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, as esterilizações. Temos aqui umas esterilizações de 2022, temos esterilizações de cães, 313, temos esterilizações em programa sede, que são esta coluna aqui, e você é mais do mesmo. Tivemos a coisa, aumentámos muito. Em 2021 fizemos 419 esterilizações. Em 2022 baixámos para 183. Foi o tal ano que não tínhamos concurso, nem tínhamos clínica para fazer esterilizações. Fazíamos na escola agrária. Em setembro de 2023 começámos já a ter uma clínica a fazer esterilizações e imediatamente subimos para 386. Este ano, para fazer isso, só este ano, até 30 de setembro, já vamos com 498 esterilizações. Vamos com 500 esterilizações, ainda faltam 3 meses. Acho que, se as coisas correrem bem, e temos orçamento para isso, até ao final do ano, acho que vamos chegar ali à volta das 600, 700 esterilizações. Por isso é para vocês verem que nós não estamos parados, estamos a trabalhar, fazemos os possíveis e os impossíveis. Desculpa. Pronto, deixa-me ver a valorização das esterilizações. Eu perguntei, isso é o financiamento, só aqui para vocês verem, quando dizem que a Câmara que não gasta dinheiro, vocês têm aqui os financiamentos. Olha, só este ano, 2024, só em esterilizações gastámos 83 mil euros. Não gastámos todo, mas ainda vamos gastar até ao final do ano. Em consumíveis de uso veterinário, que são os chips, os medicamentos para o canil, gastámos 22 mil euros, 22.700. Em alimentos para animais, onde estão os alimentos das colónias, 34 mil euros. E recolha de cadáveres, que eu acho que nenhuma Câmara faz isso, que é nós, todos os municípios que tenham cadáveres, percebemos que morrer um cão em casa é uma situação muito traumatizante. Nós, para diminuir esse problema, o que é que eu faço agora ao meu cão? Vou enterrá-lo aonde? Então a gente não é um serviço fúnebre, mas temos um serviço de recolha de cadáveres. Ou seja, recebemos esses cadáveres e esses cadáveres são depois, vão para a incineração através de uma coisa. E temos a construção do novo canil, que é 473. Além dos nossos ordenados, que também são pagos e não estão contabilizados, e a realização dos eventos, aqueles patas aí para tudo, as caminhadas que a gente faz. Pronto. Depois, também, agora aqui, não vamos dizer que é tudo da Câmara. Atenção, os apoios do ICNF. Temos aqui apoio das esterilizações, 9 mil euros. Apoio da identificação do animal, que recebemos no ano passado, 5 mil euros. Apoio total do ICNF, 14 mil euros. Agora é assim, isso é o ICNF, é preciso dizer as coisas, as verdades todas. É que nós, por exemplo, nas esterilizações, o máximo que podemos ir é 20 mil euros. Ou seja, se fizermos, por exemplo, gastarmos as esterilizações, vamos gastar 83 mil euros, 86 mil, 83. Vamos gastar 83 mil, mas o ICNF só nos paga no máximo 20 mil. E mais, e se não houver dinheiro para todos, há um rateio, e o ICNF só nos paga 9 mil. Foi ao cabo o que aconteceu. Porque assim, o máximo que podemos candidatar é 20 mil.
gastamos de 100, 200, 300 mil, o máximo que podemos receber é 20 mil. Mas mesmo os 20 mil, se as realizações do país todo cederem o que está orçamentado pelo ICNF, então vai haver cortes em toda a gente. E esses cortes no passado, queríamos receber 20 mil e acabámos por receber os 9 mil. Por isso é que o pouco diz, a Câmara recebe dinheiro e não faz. É mentira. A Câmara gasta mais do que recebe, apesar também de receber algum dinheiro. Questão do novo CRO. O ICNF esse dinheiro já está na Câmara, já confinanciou com 220 mil. Rui, desculpa lá. Pronto, projetos futuros os projetos que eu queria fazer. O projeto futuro é o Canil, eu gostava muito, e era uma coisa que gostava muito, e o Sr. Presidente talvez deu uma pequena abertura, gostava muito que Castelo Branco tivesse uma zona de bem-estar animal. Gostava muito de ver aqui um parque grande, com 7, 5, 6 hectares, onde a gente pudesse ter essa zona toda. Naquele parque, é um parque que é destinado às pessoas. Eu tenho um cão em casa, e gostava de soltar o meu cão, para não andar à trela. Levar o meu cão a um parque onde pudesse soltar esse cão. E acho que a cidade precisa desse espaço. E esse espaço podia ter quê? Podia ter uma zona de alojamentos, podia ter uma zona também para caçadores, para alojar os cães, para não ter os cães em suas casas, e às vezes mal alojados. Podia ter um campo de treino, onde realmente se fizesse o ensino dos cães. Podia ter um local para os cães, podia ter um local de lavagem, podia ter um sítio para fazer esquias, tudo reunido no mesmo espaço. E pronto, só quero aqui, esta não pode falhar, porque eu queria aqui fazer os agradecimentos, queria fazer já à Câmara Municipal, porque é assim, e quando respondem aqui o que o Sr. Presidente não esteve aqui presente, ele tem mais vidas, não tem só o Canil, tem muito mais coisas para fazer, e ele já ter disponibilizado esse bocadinho que esteve aqui connosco, já muito lhe agradeço, e depois eu dependo diretamente dele. Eu sou o responsável pelo gabinete veterinário. E todas as coisas que eu tenho, falo comente com ele. E até, Sr. Presidente, temos isto, temos aquilo, e a gente, muitas vezes, resolve as coisas. Por isso, tudo o que for aqui dito nas conclusões, que faz teremos conclusões, isso vai ser tudo reportado depois ao Sr. Presidente. E depois é assim, ele não está cá para responder. Eu sei mais disto do que ele. Eu sei mais a realização de esterilizações que temos feitas, que o segundo concurso já está lançado. Ele não sabia, o segundo lançámos aqui na segunda-feira, fizemos o segundo concurso, ele ainda não chegou lá a parte. Ou seja, eu estou mais capacitado para responder a essas coisas, provavelmente ele. Queria agradecer aqui ao enfermeiro Rui, que é um enfermeiro competentíssimo, excepcional. Que eu só lhe dou o valor que é quando ele não está. Quando ele não está é que eu dou o devido valor. Quando ele está não dou assim muito valor, mas quando ele está, dou-lhe valor. É uma pessoa muito metódica e que vai compor um bocadinho comigo, que eu sou um indivíduo mais desorganizado deste mundo. Sou um indivíduo do papelinho. Ele é muito metódico e por isso acho que fazemos uma boa equipe. Também não quero aqui de agradecer ao Sr. Francisco, que muitos de vocês conhecem, que é um senhor, não tem grande facilidade para falar com as pessoas, não sabe atender muito bem o telefone, mas é um excelente indivíduo a capturar os cães e os gatos, e precisamos dessa pessoa. E tem uma grande característica, é um indivíduo que não está a olhar para o relógio. Se a Câmara fosse pagar as horas que ele tem a mais, com certeza ele estava mais um mês de férias. É um indivíduo que vai aos sábados, vai limpar o canil. Não é obrigação dele, mas vai limpar o canil. É um indivíduo que a GNR às vezes telefona à noite a dizer que há um javali, que é preciso recolher. Ele vai recolher o javali. Por isso é um indivíduo que tem uma entrega muito grande, apesar de não ser uma pessoa muito expedita, nem muito, não é um enfermeiro como o Rui, mas eu acho que agradeço e quero deixar uma agradecer. A Cristina Monteiro foi uma pessoa que trabalhou connosco lá no canil e que foi excelente. Era um elemento feminino muito bom. Tinha aquele toque especial para a decoração, para a mantinha do cão, para o aquecimento, para a caminha, para o enriquecimento ambiental, e era uma pessoa que trabalhava muito bem com o computador, que era uma pessoa que superava muito a falta do coisa. Infelizmente, ela está cá, não morreu, mas já não trabalha connosco, está agora noutra área da coisa. Depois queria também agradecer aqui ao Daniel, à Carmila e ao Helder, que são indivíduos que estão lá no programa daquele de inserção do emprego. São indivíduos um bocadinho mais limitados, com pouco expediente, mas que fazem muito trabalho, limpam os cocós, põem a alimentação dos animais, e também queria agradecer. E a todos. E quero agradecer a todas as pessoas que nos têm ajudado. Que isso aí, falem nas associações zoófilas, mas há muita pessoa individualmente que também me ajuda. Muita mesmo. E ontem se viu, na caminhada, tive 3 ou 4 pessoas lá, porque tem pouca gente no canil, tem pouca gente, porque esses aqui estavam incapazes de ir, não são capazes de ir. A Cristiana já está connosco, o Francisco não é muito para falar com as pessoas, então estava aí o Rui, e o Rui tínhamos de dividir entre nós e o canil. Então foi graças a voluntários, graças a pessoas que estiveram lá comigo, que inclusive puseram os seus próprios carros, que conseguimos, com que ontem fosse o evento, ontem a caminhada fosse um sucesso. Rui, desculpa. Mas basicamente é o que eu tinha a dizer. Tá, já passo a palavra. Então, muito obrigado.
Muito obrigado ao Dr. Álvaro por esta exposição, esta longa exposição.